está no quarto dia e o nosso tema é Daniel, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A promessa de Deus para Daniel, a resposta à sua oração. Daniel, um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento, foi um homem de grande fé e sabedoria, e ele serviu como conselheiro de vários reis babilônicos, incluindo Nabucodonosor e Beltesazar. No entanto, sua lealdade sempre foi para com Deus, e ele nunca deixou de orar e buscar a vontade divina. Em um determinado momento, Daniel estava passando por um período de grande angústia e preocupação. Ele havia recebido uma visão que o deixou perturbado e confuso. Ele decidiu jejuar, orar por 3 semanas, buscando o entendimento e a orientação divina. Um anjo apareceu a ele. O anjo disse a Daniel que ele não precisava ter medo, pois suas palavras haviam sido ouvidas desde o primeiro dia em que ele decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus. O anjo havia sido enviado em resposta às orações de Daniel, e um testemunho poderoso da fidelidade de Deus em responder às orações de seus filhos. Nos ensina que mesmo quando não somos, vemos imediatamente as respostas às nossas orações. Deus está sempre ouvindo e trabalhando ao nosso favor. Nos ensina sobre a importância da humildade, da busca da sabedoria. Daniel não presumiu que sabia tudo. Ele reconheceu sua necessidade de orientação divina e se humilhou diante de Deus. A passagem é uma promessa de Deus para todos os seus filhos. Ele nos garante que, se buscarmos a sua vontade com humildade e perseverança, Ele ouvirá as nossas orações e nos responderá. Amém. A nossa igreja está em guerra. É uma batalha espiritual. Cada um de nós está em guerra. E nessa guerra nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é esse sistema mau ao nosso redor que se opõe a Deus. A carne é a nossa velha natureza que se opõe a Deus. O diabo é o líder do império das trevas que se opõe a Deus. O foco de Daniel 10 está no nosso terceiro inimigo, o diabo e seus demônios. E quando nós estamos lidando com esses inimigos invisíveis, Satanás e os demônios, nós precisamos evitar a todo custo 2 extremos. É viver como se toda a nossa batalha espiritual se restringisse a lutar contra Satanás. E é viver como se Satanás e os demônios não existissem. Pedro fala do diabo como um leão andando ao nosso derredor, rugindo e procurando alguém para devorar. A Bíblia chama Satanás de príncipe da potestade, que significa espírito que age na vida dos filhos desobedientes. Nós estamos em uma batalha espiritual. O nosso pecado é real, o mundo é real, o diabo é um inimigo poderoso e é real também. Povo de Deus, nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha. Satanás quer nos empurrar a igreja, a noiva de Cristo, para cair em um dos lados do cavalo e não chegar ao fim. Mas na força do Espírito Santo, nós vamos continuar montados no cavalo da verdade de Deus e cruzar a linha da chegada. Nós vamos chegar num lugar onde já não haverá batalha nenhuma, um lugar onde nós vamos desfrutar a presença de Deus em perfeita paz. E nesse dia, Jesus receberá toda a glória que Ele merece por causa do triunfo dele sobre as forças do mal na cruz. Daniel 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante ao teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O versículo pode ser interpretado como uma mensagem que Deus ouve as orações dos seus fiéis, e quando se humilha e se dispõe a compreender, as palavras de uma pessoa são ouvidas por Deus. Tudo que você pede em oração, Deus irá te atender, desde que Ele te proteja. Às vezes Ele te nega alguma coisa e não é para te castigar, é para te proteger. As nossas orações são pedidas, mas às vezes, em vez da humilhação, às vezes de nos humilharmos perante a Deus, nós colocamos a nossa vontade própria. Fica o desejo da carne, fica o desejo do homem. Deus às vezes segura algumas orações, alguns pedidos que nós fazemos, porque Ele vai dar um tempo para que a gente caia na real, para que a gente se encontre em oração com Ele e a gente saiba pedir de forma correta os nossos desejos, os nossos anseios. Porém, Deus aqui, Ele nos fala uma coisa, que toda oração será ouvida. Toda oração terá uma resposta por Deus, de uma forma ou de outra. Hoje, nós perdemos um parente nosso. Nós perdemos uma sobrinha, filha do irmão da minha esposa, e foi uma cena que trouxe meditação. Essa menina tinha 20 e poucos anos, aproximadamente 27. Tem uma criança de 8 meses e uma outra um pouco maior. Essa menina teve o seu filho, passou por médicos, fez pré-natal, fez tudo, e uma doença contagiosa para ela. Subiu pelo útero dela e chegou ao pulmão. Nós ficamos preocupados, porque ela havia passado por médicos, tido filho, e uma doença que agiu tão rápido. Foi constatada aí praticamente há um mês, 2 dias praticamente internada, ela se foi. Mas a nossa preocupação era outra. Ali eu estava ouvindo 2 padres orando por elas antes do enterro se completar, e eram católicos. E o pai dessa menina, que não vive com a mãe, irmão da minha esposa, ele é evangélico, e ele não entrou lá dentro, assim como outras pessoas evangélicas também entrou, em forma de respeito. Mas eu fiquei na porta, observando todo o movimento, o que se falava, o que o padre dizia, como reagia as pessoas ali dentro. E eu vi imagem dentro do velório. Para nós que somos crentes, nós vimos de forma diferente. Mas eles, dentro da adoração deles, adoram essas imagens. Eu falo que essas pessoas já condenam seus filhos. E os filhos já nascem com aquele pecado, porque isso é passado de geração para geração. Mas uma coisa me chamou a atenção, não foi as imagens. Me chamou a atenção a separação que nós temos, quando há a morte. Como isso faz mal para as pessoas que estão ali vivas, olhando aquela pessoa que está partindo. Esse pecado cometido lá no passado, que nos deu essa condenação, era para vivermos eternamente, porém pelo pecado nós temos essa separação, que é a morte. E o que me chamou a atenção, quantas pessoas estavam ali dentro, e aquela pessoa que faleceu, e ela não teve oportunidade para se entregar para Jesus. Um dia antes, ou seja, 4 horas antes do falecimento, minha esposa foi até essa casa levar uma hora no Chico para passar nela no hospital, que ela estava consciente. Ela não teve oportunidade de conhecer Deus, ela não teve oportunidade de se confessar e se entregar para Deus. Essa separação entre a vida e a morte é uma coisa séria. Nós estamos vivos, nós estamos aqui.
Enquanto estamos vivos, nós temos como se salvar. Nós temos como aceitar Jesus, reconhecê-lo como nosso Salvador, andar nos seus mandamentos e reconhecer tudo que Ele fez por nós. Mas aquela menina faleceu, ou seja, morreu. Depois que nós morremos, não tem mais o que fazer. Se nós não conseguirmos a salvação aqui, nós não vamos conseguir depois isso agora. Não tem como mudar de lado. Há um abismo muito grande. E depois que nós morremos, perdemos a salvação. Por isso, independente do que aconteça, de qual igreja que nós vamos, de qual pastor nós vamos escolher, de quais irmãos nós vamos pertencer ao grupo, o que importa é que onde que nós estivermos, a gente esteja sempre orando pelos outros. Porque talvez orando pelos outros, essas pessoas tenham uma oportunidade, assim como eu tive, assim como vocês tiveram, de se entregar para Jesus, de estar aqui hoje. A igreja, essas 4 paredes, não vai nos salvar. Mas aqui a gente tem um contato com Deus. Aqui a gente aprende aquilo que Deus deixou para a gente. O livro da vida, escrito pelo seu dedo. Todo dia, quando nós lemos essa Bíblia, nós interpretamos de forma diferente. E hoje, ouvi um pastor que eu gosto muito, o pastor Ayrton, e ele falou assim, que toda vez que a gente abre a Bíblia para ler, Deus vai falar com a gente alguma coisa. Mesmo que outras pessoas leram a mesma coisa, Deus vai falar diferente com cada um. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso sentimento, a nossa vida, e Ele sabe lidar com cada um de forma diferente. E nesse velório ficou essa tristeza. Nós temos o pecado, nós somos condenados a ter a morte, e não era para ser assim, mas não tem como voltar mais. Na época da mulher, seguraram a mão deles e falaram, não era. Se fôssemos nós, talvez erramos também. Porque a curiosidade faz parte do pecado e faz parte do homem. Nós somos curiosos. Nós procuramos aquilo que não nos pertence. Às vezes, nós vamos à igreja com uma finalidade, achar o nosso Deus e entregar para Ele. Porém, às vezes, a preocupação não é essa. Às vezes, a preocupação é com o que está acontecendo materialmente dentro da igreja, ou com as pessoas que são crentes, e é onde há a grande falha. Porque nesse momento, nós se separamos de Deus. Nesse momento, nós deixamos o inimigo entrar na nossa cabeça e plantar um monte de bobeira. E o inimigo não conseguiu entrar na igreja. O inimigo, ele é sem educação. Ele vai invadindo, mete o pé na porta, entra. Não é como Jesus, que é educado, pede permissão para entrar, para que seja convidado. A igreja está sofrendo. E aqui, Daniel fala, nossa igreja está em guerra. Cada um de nós está em guerra. E nessa guerra, nós temos 3 inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo. Queria deixar essa mensagem para vocês hoje, em função desse mundo também. Eu meditei bastante ali, em cima do que a gente vem estudando, e o comportamento daquelas pessoas que ficaram vivas. Elas têm uma oportunidade, mas às vezes ela nos vê, crente, como pessoas diferentes. Nós até vemos elas de forma igual às vezes, mas Ele nos vê como forma diferente. Não estou dizendo que são todos. Existem pessoas lá melhores do que crentes, mas ainda eles vão ter uma oportunidade. E essa oportunidade tem que ser vivida, porque depois que morrer, não tem mais jeito. Essa oportunidade foi embora. Amém? No primeiro dia da campanha, nós